Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série que se chama Teoria Psicanalítica, Conceitos em Freud, dirigida aos alunos da Universidade em que eu leciono, a PUC Minas, como material de apoio ao estudo. E nesse vídeo a gente vai estar tratando da ideia de psicose, dentro do ponto de vista freudiano, né? Como eu sempre gosto de dizer. Bom, esse termo psicose, né, como diagnóstico, ele foi proposto no século XIX, meados do século XIX, e ele veio substituir ou tentar dar uma sistematicidade a determinadas manifestações do que seria a loucura. Freud vai estudar e vai se formar justamente nesse cenário, né? E desde o início da sua clínica ele estava às voltas também com casos cujo diagnóstico era de psicose. Mas não eram os casos que mais interessavam Freud. E tem alguns fatores nisso. Um é que ele atendia mais a questão do que era neurose e ele acabou se vinculando muito ao problema da histeria e da neurose, que era tratada fora do manicômio, né? Os casos de psicose comumente estariam, né, com os alienistas dentro dos manicômios. Então, não era alguma coisa que interessava diretamente ou primariamente a Freud. Mas ele vai trabalhando esses casos também e as voltas com as questões da psicose, ele vai também começar a procurar elaborar alguma coisa a respeito desse diagnóstico, né? Fazendo um parênteses, né, na obra de Freud não é tão clara essa divisão entre neurose e psicose que a gente tem hoje no dia a dia da prática clínica, da psicopatologia, das discussões, né? Esses campos eles não eram tão delimitados no tempo de Freud, isso vai se refletindo ao longo de sua obra. E a gente pode dizer, mantendo esse parênteses aí só para dar mais um toque nele, é que os pós-freudianos fizeram coisas distintas a respeito da teoria sobre a psicose e da intervenção clínica na psicose. Para Freud, a psicanálise era dirigida, o método psicanalítico servia à neurose, né? Os pós-freudianos é que vão introduzir a possibilidade de uma intervenção na psicose, mas também de formas diferenciadas, entendendo às vezes sem uma divisão muito clara entre campos da neurose e da psicose, ou dependendo da vertente, entendendo aí uma diferença clara que se traduziu no que a gente chama de estrutura neurose, estrutura psicose, que é uma forma de entender esse campo ou as diferenças entre eles, né? Então os pós-freudianos fizeram coisas distintas aí. Eu vou citar aqui dois momentos em que Freud citou a psicose e introduziu alguma questão sobre ela. Existem outros, mas eu selecionei esses dois porque eu acho eles mais interessantes. O primeiro deles é de 1911, que é um texto de Freud que se chama Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia. Freud não atendia psicóticos, né, como eu acabei de falar. Então ele pega esse livro, é um livro, né, que é publicado, o autor desse livro é Daniel Paul Schreber, muito conhecido ou citado na psicanálise como o presidente Schreber, né? Esse sujeito, ele era um jurista e ele inicia um surto psicótico depois que ele é alçado ao cargo de presidente de um tribunal, né? E ele vai registrando toda essa experiência dele em relação ao delírio, ao que estava acontecendo com ele, produz um livro, né, que se chama Memória de um Doente de Nervos, que tem tradução em português e é interessante também de ver. E Freud usa esse material para falar sobre a questão da psicose do ponto de vista da psicanálise, né? Evidente ali que o Schreber não estava escrevendo um livro para falar para os outros de o que era uma experiência psicótica. Não era esse o objetivo dele. Justamente porque ele estava vivendo uma psicose, ele estava escrevendo um livro sobre o que acontecia com ele do ponto de vista da verdade e de uma verdade que se aplicaria a toda a humanidade, né? Esse que é o objetivo dele, divulgar uma verdade, né? Porque justamente ele não tem uma distância em relação à experiência que ele está vivendo, é o que a gente vai falar em seguida, né? Então, Freud, uma coisa que Freud destaca no texto do Schreber, e que eu acho que é importante, em outros momentos também aparece, ele vai destacar que na psicose é muito importante ou muito relevante um mecanismo que ele vai chamar de projeção. Projeção seria jogar para fora, né, deslocar
para o outro, para o mundo, aquilo que eu não consigo reconhecer, aquilo que é incômodo, aquilo que é do campo do mal-estar, do desejo insatisfeito, da impossibilidade, né? A projeção estaria presente na vida mental de todo mundo, mas na psicose ela tem uma relevância específica, ela tem uma inserção muito própria, que é justamente essa de que o psicótico remete ao exterior toda a questão dele, é sempre o outro, é sempre o mundo externo que é o problema, né? As questões relativas ao que se vive sempre são derivadas do outro, né? E essa interpretação, essa forma de lidar com o outro, com o mundo externo do psicótico, é uma forma radical, né? Ele não coloca em dúvida isso, né? O que Freud vai dizer é que há uma ruptura do eu com a realidade, desde que a gente entenda que essa realidade externa para Freud está vinculada a uma questão da realidade psíquica, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o mecanismo da projeção tem é como se ele fosse um mecanismo primário na psicose e na interpretação freudiana. Bom, para falar da projeção, às vezes eu brinco com os alunos com a seguinte frase, né? O problema não é o que eu desejo, o problema é o que o mundo não me dá. Né, justamente aí, quer dizer, colocar para fora qual que é a sua fonte de sofrimento e não exatamente na questão interna, né? Então, o psicótico acaba sempre colocando fundamentalmente durante a questão do surto, do momento em que isso eclode, né, das questões alucinatórias delirantes, é sempre o outro que persegue, é o outro que o deseja, é o outro que não deixa, né, sempre tem uma questão relativa a isso. O segundo momento que eu queria destacar é quando Freud fala sobre o narcisismo, no texto que a gente já trabalhou anteriormente, né, sobre o narcisismo, uma introdução. O texto do narcisismo é um texto em que Freud está tentando responder as colocações de Jung sobre a questão da libido, né? Então ele vai criar aquela ideia de libido do eu, libido do objeto, e Freud vai dizer que no caso da psicose, esse desligamento dos objetos externos faz com que a libido reflua para o eu, né? E ali permaneça, né? Então é isso que ele diz, por exemplo, que sustenta a megalomania, que é essa ideia do sujeito grandioso, né? Faz parte comumente de delírios. Então a gente pode pensar que o mundo passa a girar em torno desse eu, né? Os eventos, o psicótico vai ler nos signos, naquilo que acontece, tudo diz respeito a ele, tudo está relacionado a ele, um evento às vezes muito distante. As interpretações são variadas, mas é como se o mundo passasse a girar em torno desse eu para onde a libido refluiu. Se a gente retomar aí a questão do Schreber, que eu acabei de citar, qual que era a construção delirante fundamental do Schreber? Era de que Deus, né, por diversos tipos de intervenção no corpo dele, queria transformá-lo em mulher e com ele gerar uma nova raça. Né? Esse é o núcleo, digamos, da construção delirante de Schreber, que tem uma série de outras questões em torno. Mas esse é o núcleo. Então a gente pode perceber duas coisas aí que a gente acabou de citar. A primeira é isso, né? Quer dizer, o mundo está girando em torno desse sujeito que passa a ser um ator fundamental. Deus o escolheu para que ele possa gerar uma nova raça, né? E de certa forma Schreber inicialmente tenta resistir a isso. Tudo que ele faz é como se ele tentasse resistir a isso, mas o processo vai acontecendo. Na concepção de Schreber, isso vai acontecendo irresistivelmente, né? Dá para perceber aí a questão que Freud está falando da libido do eu. E ao mesmo tempo a gente pode perceber também a questão da projeção, né? Nessa questão. Ao invés de ser pensado como um desejo inconsciente, como uma questão relativa ao desejo e evidentemente ao campo pulsional, ele vai remeter isso ao outro. É o outro que quer isso e eu tenho que resistir, né? Só que eu não consigo resistir, isso vai acontecendo. Então a gente pode perceber esses dois, tanto a projeção quanto o refluxo da libido para o eu, que Freud vai relacionar a megalomania, presente, por exemplo, nessa construção delirante do Schreber. Em um outro texto, de 1924, que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, Freud vai tentar fazer algumas comparações aí para deixar isso um pouco mais sistematizado do ponto de vista dele, né? Ele vai dizer, por exemplo,
que na neurose a reação contra o recalcamento ou contra o fracasso do recalcamento, né, que é o retorno do recalcado, se expressa em sintomas, né? Por exemplo, a conversão histérica, os rituais obsessivos, os sintomas de proteção do objeto fóbico, né, o chamado de contrafóbicos, as fantasias amorosas, né, são sintomas derivados de uma tentativa de lidar com aquilo que foi recalcado e que ameaça retornar, né? Então, pensando nisso, que realidade é que Freud vai dizer que foi perdida? Bom, a realidade perdida para Freud, fundamentalmente, é a realidade da castração, a castração simbólica, né? Então, essa castração ligada à diferença sexual, à questão edípica, à interdição do incesto, né? À impossibilidade de satisfação, o limite, a lei, isso, né? Essa realidade, quando ela é inscrita, ela organiza a relação do sujeito com a realidade externa, com os outros, com o desejo do outro, com as questões amorosas. Então, essa realidade sendo recalcada, à medida que ela tenta retornar, ou que ela faz algum sinal de retornar, o sujeito vai ter essas reações que são, então, neuróticas, porque elas não dizem respeito diretamente a essa realidade, mas elas deslocam alguma coisa relativa a ela, né? Bom, o que aconteceria na psicose? Freud vai dizer, né, que na psicose, do ponto de vista que ele pôde elaborar, essa marcação da castração, ela não existiria, como se a castração não fosse algo que fizesse alguma questão para o sujeito, né? Então, a falta dessa inscrição deixa de organizar a relação do sujeito com o mundo externo da forma que o neurótico faz, né, em que essa relação frágil e tênue entre eu e o outro, que parece para nós bem estabelecida, mas em que a gente pode perceber que naquilo que se vive, mesmo na neurose, isso não é tão claro assim, né? O eu e o outro, o mundo externo, a interpretação que eu tenho, como que isso me afeta. Para o psicótico isso seria radical, né? Haveria uma ruptura radical entre esse eu e esse mundo externo, né? E justamente aí, por isso, o psicótico não teria capacidade de manejar essa relação da forma que o neurótico teria, no sentido de rearranjá-la, né? É como se ela aparecesse pronta, como se ela aparecesse colocada, né? Dada, né? De uma vez. Então, Freud vai dizer que o delírio que surge no psicótico é uma tentativa de restabelecer ou de regular essa relação do sujeito com o mundo externo, né? Com a sua própria história, com o seu lugar no mundo, né? Então, o delírio viria com uma tentativa de reparar essa relação que é problemática pela falta dessa inscrição da castração simbólica, dessa realidade que foi perdida pela falta da inscrição da interdição, da castração. E aí Freud introduz uma outra questão também relativa à experiência psicótica, né? E eu estou aqui me centralizando sobretudo no psicótico que está em surto ou que está numa crise, como a gente diz, né? Mas isso poderia ser um pouco mais ampliado. Mas Freud vai dizer que a linguagem para o psicótico passa a ter um valor de representação coisa. Como a gente disse lá no vídeo do inconsciente, né? Existe representação palavra, representação coisa. A representação coisa seria algo do inconsciente, a representação palavra é essa passagem para o pré-consciente consciente. No psicótico, a representação palavra ela seria próxima da coisa, como se a palavra fosse a própria coisa, sendo que a gente trabalha a palavra como algo diferente da coisa, né? Mesmo que ela indique algum referente, mas ela sempre pode querer dizer outra coisa. Para a psicótica haveria uma proximidade muito grande. E aí eu quero trazer um caso que Freud cita no texto, justamente no texto O Inconsciente, e que ele traz do seu discípulo à época, que era o Viktor Taussky. E ele vai dizer do caso da mulher que dizia que os seus olhos estavam tortos, né? A queixa dela era que os olhos estavam tortos. À medida que o Taussky vai explorando esse tema, ele vai chegando então à seguinte questão.
ela se queixa muito do seu amado, né, da pessoa com quem ela se relacionava, dizendo que ele era uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não podia ser confiável, né, uma pessoa que era um enganador. E uma expressão em alemão para enganador é algo que se poderia traduzir como entortador de olhos, né? Então, ela dizia que seus olhos estavam tortos, que ela agora via as coisas diferente e que quem tinha entortado os olhos dela era essa pessoa, esse cara, esse sujeito com quem ela se relacionava, né? Mas os olhos dela não estavam tortos, né? Eles estavam normais. A questão é que ela dizia que sim, e essa era a realidade para ela, né? O que Freud vai dizer é o seguinte: bom, esse é um caso de psicose, né? E se fosse uma mulher histérica, por exemplo, em que essa expressão, né, um enganador, entortador de olhos, fizesse um vínculo com a questão do recalque, de alguma coisa que foi recalcado, ou isso fosse recalcado, justamente porque faz relação com o desejo, né? Essa mulher talvez tivesse no corpo uma conversão do tipo em que seus olhos realmente apareceriam tortados, né? Apareceriam tortos, mas ela não saberia dizer nada sobre isso. Justamente ela se queixaria de que agora não enxergava bem porque os olhos estavam tortos, alguém verificaria, os olhos pareceriam tortos mesmo, mas ela não saberia dizer sobre isso. É diferente da psicose, em que a palavra toma o lugar da realidade. Para essa mulher, e é uma questão de certeza, diferente da dúvida neurótica, tem uma certeza psicótica, para essa mulher, os seus olhos estavam tortos, mesmo que sob qualquer exame não estivessem, né? Então, tem outros detalhes a respeito desse caso, também que Freud cita lá, mas esse é um ponto interessante para citar aqui nesse vídeo sobre psicose, especificamente no que a gente está trabalhando da diferença. Para encerrar, mais uma questão que eu queria trazer para mostrar como que para Freud essa oscilação entre os campos de definição ou delimitação muito clara de neurose e psicose nem sempre estão presentes, né? Um texto publicado em 1918 que se chama História de uma Neurose Infantil, muito conhecido como o caso do Homem dos Lobos, né? Porque ele tinha sonhos repetitivos com lobos. Freud vai, num certo momento, né, do caso, da elaboração do caso, ele vai dizer que esse sujeito tinha um mecanismo de lidar com a castração mais profundo do que a neurose, do que o recalcamento, né? E que esse mecanismo faria com que a castração fosse algo que não fosse uma questão, como se ela nunca tivesse existido. Então, a gente está falando aí de um texto de 1918, para ver como Freud tratou o Homem dos Lobos como um neurótico, né? Mas ele deixou esse registro, por exemplo, nesse caso, né, de que haveria alguma coisa ali além do recalque, né, alguma coisa mais profunda, diferente. E depois, lá na perda da realidade, na neurose e na psicose, um pouco mais para frente, ele já está fazendo um pouco mais essa diferença. Mas é para marcar que isso nunca foi tão claro quanto hoje a gente tem e às vezes se transmite na universidade. É só para marcar essa questão em Freud, né? Mas a gente também deve mencionar que nesse caminho de elaboração teórica, Freud vai chegar um momento em que ele vai falar de que haveria um mecanismo próprio para lidar com a castração, que seria a rejeição. É traduzido como rejeição, a palavra em alemão está aqui no vídeo, e Freud vai colocar como um mecanismo específico de lidar com a castração diferente do recalque, que é outra palavra, né? Então, e também diferente da recusa, traduzida assim, que é outra palavra vinculada ao que Freud vai falar sobre perversão e fetichismo, né? A gente vai trabalhar em outro vídeo. Essa palavra traduzida como rejeição é que fornece a pista para os pós-freudianos irem por caminhos distintos a respeito da estrutura ou da não estrutura ou da forma de entender neurose e psicose dentro da psicanálise. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, divulgue, compartilhe e até o próximo.